Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso módulo de segurança da informação, dessa vez com os nossas demais ameaças, nosso vídeo de número 4. Vamos analisar as ameaças que vão além dos malwares que nós vimos no módulo anterior, no vídeo anterior. Então, vamos lá sem demorar muito. Quais são as demais ameaças a que somos possíveis vítimas, né? Ataques, vamos definir o que são golpes, vamos definir alguns outros probleminhas potenciais na nossa vida, além dos malwares, é claro, né? Então, me acompanha aqui com os nossos ataques. O que são ataques? Ataques são atos deliberados que o usuário perpetra contra a gente, né? Existem vários tipos de ataques. Esses tipos de ataques começam com os ataques de exploração de vulnerabilidades, ataques de força bruta, ataques de defacement, ataques de negação de serviço. São alguns dos exemplos de ataques a que podemos ser vítimas, nós e os sistemas de informação como um todo, certo? Primeiro, um ataque de exploração de vulnerabilidade é o quê? A gente já viu que as vulnerabilidades nos sistemas de informação, vulnerabilidade no Windows, vulnerabilidade nos aplicativos, vulnerabilidade em diversos programas, podem ser brechas para você sofrer com problemas de segurança. Então, ataques que exploram vulnerabilidades são ataques perpetrados por pessoas que sabem onde a brecha está, que conhecem a brecha e que sabem como utilizá-la. Muitas vezes eles fazem uso dessa brecha por meio de técnicas avançadas, técnicas de difícil realização, técnicas que exigem um conhecimento grande. Outras vezes eles apenas usam exploits, programas que foram feitos, construídos para explorar vulnerabilidades. Então, os ataques de exploração de vulnerabilidades não são perpetrados necessariamente por hackers experientes. Eles podem ser perpetrados, realizados por hackers com menor experiência. Eles usam programas que exploram tais vulnerabilidades, né, os exploits. Então eu uso um exploitzinho, boto o endereço IP da máquina que eu quero atacar. Se a vulnerabilidade existir, aquela máquina vai ser atacada, aquele alvo vai ser devidamente atacado. Portanto, um exploit é um programa que explora vulnerabilidades, certo? E a única forma que eu tenho de explorar vulnerabilidades é por meio de exploit? Não. Eu posso explorar vulnerabilidades na mão, conhecendo, fazendo lá realmente o procedimento manual trabalhoso que um hacker normalmente faz, ok? Que outro ataque é comum? Existem os chamados ataques de força bruta. Os ataques de força bruta são ataques de tentativa e erro. Então imagine você tentar invadir um site, para isso você precisa descobrir a senha desse site. Então você vai ficar tentando, errando, o nome disso é força bruta. Então, ataque de força bruta é todo e qualquer ataque que usa tentativa e erro. Tentar, errou, tentar de novo, errou, tentar de novo e assim sucessivamente, certo? Então, eu já tinha escrito aqui tentativa e erro, certo? Força bruta é isso. Força bruta não significa quebrar um cadeado, não significa meter uma pedra, não significa jogar o computador de um precipício. Força bruta significa tentativa e erro, certo? Então, se você usa senhas mais complexas e se você troca constantemente, regularmente essas senhas, você vai minimizar consideravelmente o risco de ser vítima de ataques de força bruta. Não use senhas fáceis, não use senhas que usem palavras do dicionário. Eu vou usar a minha senha é Deus, assim, certo? Essa palavra é a primeira que todo mundo pensa. Certo? A primeira, quando vai tentar invadir, pensa logo nessa senha. Então, não use senhas fáceis, não use palavras do dicionário. Tente misturar letras, maiúsculas, minúsculas, números, símbolos, para você poder evitar ou minimizar o risco de ser vítima de um ataque de força bruta. Ok? Desfiguração de página ou defacement. Defacement é o ato de você pichar, adulterar a homepage de um site. Imagina, você invade o servidor, invade lá o servidor do site que você quer pichar, e aí você consegue invadir o servidor e trocar a homepage por uma página totalmente desfigurada. Você, por exemplo, um torcedor do Fluminense,
ele entra, invade o site do Flamengo e aí pinta o site do Flamengo de vermelho, verde e branco. Né? Então, assim, isso é uma afronta ao Flamengo, mas isso só pode ser perpetrado por meio de um ataque chamado de desfiguração, chamado de defacement, ok? Então, o foco disso, o foco do ataque de desfiguração é adulterar a homepage de um servidor web vulnerável. Servidor web, lembrando, chamamos de servidor web ou servidor de páginas, aquele servidor que mantém um site no ar, mantém um site ativo, como por exemplo o site no qual você está me assistindo nesse momento. Então, existe um servidor. Se esse servidor for invadido e alguém conseguir alterar a homepage do site, poderá colocar o que quiser no lugar, certo? O objetivo é simplesmente pichar, é só pichação, certo? Bom, outra forma de ataque que é muito comum e muito abordada em prova são os ataques de DOS, os ataques de negação de serviço. O objetivo do ataque de negação de serviço é fazer com que o alvo pare de funcionar. Então a ideia é impossibilitar um servidor de responder. Eu quero atacar esse servidor que está aqui. Na hora que eu ataco esse servidor com o objetivo de DOS, de negação de serviço, certo? A minha ideia é que ele pare de funcionar, que ele pare de responder, ele não consiga responder. Aí quando um cliente legítimo perguntar www.aquelesite.com.br, aquele site vai estar desligado ou vai estar fora do ar momentaneamente porque alguém, alguns minutos atrás, havia realizado um ataque de negação de serviço, ok? Então o objetivo da negação de serviço é derrubar o servidor, atentar contra a sua disponibilidade, fazer com que ele pare de ficar disponível, né? Existem também os ataques de DOS distribuído, os chamados DDoS. DOS distribuído. É um ataque que é realizado por um conjunto de computadores. Olha só isso. D de distribuído. DOS distribuído é um ataque realizado por um conjunto de computadores, vários computadores reunidos atacando o mesmo alvo, atacando a mesma vítima. Então, em vez de eu realizar um DOS simples, meu computador atacando o alvo, eu vou juntar não sei quantos computadores para fazer um ataque de DOS distribuído, um ataque em que vários computadores zumbis, por meio de bots, uma botnet, por exemplo, pode ser configurada para atacar um determinado computador-alvo. É uma outra forma de ataque. O foco desse ataque é fazer um servidor parar de funcionar, certo? Fazer um servidor parar de funcionar, mesmo que momentaneamente, fazer ele parar de responder, tá? O que é engenharia social? Engenharia social é um conjunto de técnicas humanas, práticas, para explorar vulnerabilidades emocionais das vítimas. Então, caô, 171, blá blá blá, lábia, é isso que é a engenharia social. Muitas vezes o ataque de engenharia social nem sequer utiliza componentes tecnológicos. Nem sequer utiliza um e-mail, nem sequer utiliza um computador, nada. O cara chega lá, conversa no pé do ouvido, consegue enganar um secretário, consegue enganar um assistente, uma secretária e tal. Eu conheço casos na história, na grande história de hackers do mundo, eu conheço um caso em que o cara chegou, pasme, a noivar com uma secretária de uma companhia que ele queria invadir. Por que ele noivou com ela? Porque depois que ele noivou, ele deu a ela a suposta chave do apartamento dele e a senha do e-mail dele. Aí ele fez o seguinte, ele jogou as cartas na mesa. Olha, eu confio plenamente em você, agora somos noivos. Então você vai ter a senha do meu e-mail, você vai ter a chave da minha casa. Aí ela deu a chave da casa dela e deu a senha do e-mail dela, do e-mail corporativo. Era isso que ele queria, ele só queria uma senha do e-mail corporativo, porque aí com essa senha ele podia invadir o servidor de e-mails e aí realizar o procedimento que ele gostaria de realizar. Então isso é um absurdo, o cara noivou com a menina para poder conseguir a senha do e-mail dela. Acredita nisso? É um absurdo. Mas é engenharia social, lábia, né? É engenharia social, ataque que usa técnicas de persuasão, técnicas de enganação. O cara é um fanfarrão, né? Um estelionatário claríssimo, né? Com todos os direitos, todas as leis, todos os títulos possíveis. Vamos para alguns tipos de golpe. Golpes são atos para enganar usuários, certo? Esses atos muitas vezes pedem
pedem valores, ou eles enganam o usuário com furto de identidade, é para tirar vantagem das suas vítimas, certo? E muitas vezes, claro, os golpes eles são realizados com a ajuda de engenharia social, muitas vezes, algumas não, mas em muitos casos engenharia social envolve. Que tipo de golpes nós temos? Furto de identidade, seria o cara criar perfis falsos no Facebook, isso está sendo tão normal, as pessoas pegam a foto de uma outra pessoa e criam um segundo perfil com o mesmo nome da outra pessoa para enganar os parentes daquela outra pessoa. Mas é a mesma foto, o mesmo nome, só que é um perfil falso. É interessante, o Facebook permite fazer isso, é fácil fazer isso. Não é difícil criar um perfil falso, certo? O objetivo aí, né? Nós temos furto de identidade, nós temos uma técnica conhecida como phishing, nós temos uma técnica mais elaborada conhecida como farming, nós temos os advanced fee frauds, a fraude de pagamento antecipado, e nós temos os boatos, os hoaxes, certo? São alguns dos tipos de golpes que você pode encontrar por aí. Vamos dar nomes aos bois. Primeiro, o phishing. O phishing consiste em tentar pescar os dados de um usuário jogando para ele uma isca. Então eu vou jogar um e-mail para o cara, eu vou escrever um e-mail para o cara. Estou aqui, escrevo um e-mail. Olá, cliente Banco do Brasil, participe agora da campanha de sorteio para uma viagem para a Costa do Sauípe, tudo pago um final de semana. Clique aqui. Isso é um e-mail que aparentemente veio do Banco do Brasil e tem um link para você clicar. Aí você é cliente do Banco do Brasil, você quer acreditar que aquele e-mail é verdadeiro, aí você vai lá, meu Deus, eu vou concorrer a uma viagem para a Costa do Sauípe, era o que eu queria. Aí você vai lá e clica no link. Quando você clica no link, você é redirecionado para uma página falsa, uma página que parece ser a página do Banco do Brasil, mas não é. E lá você tem agência, conta, cartão de crédito, senha, pede todos os seus dados. E aí, quando você preenche lá naquela página falsa os seus dados, você fez o que o cara queria que você fizesse. Você entregou para ele os dados que ele estava procurando, certo? Então, se você recebe um e-mail que tem algum link para algum lugar, em primeiro lugar, observe o endereço do link, para onde ele leva. Se não for para www.bb.com.br, não é do Banco do Brasil, é algum outro site estranho, você não clica no link. Por via das dúvidas, não clique em link nenhum que você recebe por e-mail. Se você receber um e-mail do suposto Banco do Brasil com alguma promoção, em vez de clicar no link do Banco do Brasil, você vai para o site do Banco do Brasil, www.bancodobrasil.com.br, e aí você vê se tem promoção ou não. Se existir a promoção, eles vão estar anunciando. Se não existir a promoção, você não clicou no link falso. Então o phishing consiste em enviar para a vítima normalmente um e-mail que aparenta ser de uma entidade legítima, certo? Pedindo que o usuário clique em um determinado link no e-mail. E esse link redireciona para uma página que imita a página da entidade legítima, pedindo e armazenando dados que o usuário vai digitar, e aí o usuário vai se ferrar nessa história, certo? O phishing é fácil de evitar. Você consegue detectar que o phishing é phishing pelo endereço, pelo URL do link. Se o URL do link, se o endereço do link lá está apontando para um site que não é do Banco do Brasil, então é de se desconfiar. Uma outra técnica que é possível de ser utilizada é o farming. O farming é uma técnica de phishing bem mais elaborada, certo? Porque através do farming, o atacante, o enganador, o golpista, ele vai ter que alterar o registro de DNS do usuário. Então você recebe um e-mail e o link do e-mail ele está apontando realmente para www.bb.com.br. O que você sabe, eu sei que é o endereço do Banco do Brasil. Aí você clica lá, mas o que acontece é que antes o atacante ele alterou o teu DNS. O teu DNS www.bb.com.br ele está apontando, na verdade, para um endereço IP que não é o do Banco do Brasil, um endereço IP que é na China, por exemplo. Esse site aqui está na China. Você não consegue perceber o golpe. O farming é um golpe muito mais difícil de detectar, mas também muito mais difícil de realizar, porque para ele falsificar o próprio registro de DNS do usuário-alvo, ele tem que ter invadido primeiro esse servidor. É mais complicado, mas também se esse golpe for perpetrado, se a alteração impedir você de detectar o endereço, achando que está indo para o endereço verdadeiro,
você não consegue evitar, você não consegue achar que tem problema, você não consegue achar nenhuma irregularidade. E aí, até ser tarde demais, você não vai saber que foi enganado. Ok? Essa técnica também é conhecida como envenenamento de DNS. Você vai envenenar o DNS alterando o registro para que ele aponte, para que ele entenda que bb.com.br tem que apontar para um outro endereço IP que não é do Banco do Brasil. Ok? Existem os ataques, os golpes de hoax, né? Os boatos, que são mensagens distribuídas pela internet com conteúdo normalmente alarmante e mentiroso. Certo? Boatos podem trazer uma série de problemas junto com eles. Por exemplo, o tráfego da internet, o consumo aumenta, eles podem espalhar malwares, eles podem espalhar desinformação. Então, não espalhe boatos, tá certo? Não repasse nenhuma mensagem só porque você recebeu. Certifique da veracidade das informações que você vai repassar e, claro, se pergunte se vale a pena repassar ou não aquelas mensagens, certo? Isso é importante também. Existe um golpe que muita gente cai, porque muita gente eu acho que a palavra certa é carente, não é carente, eu acho meio solitário. Os Advanced Fee Fraud são fraudes de pagamento antecipado. Normalmente o fraudador, certo? O golpista, ele exige ou solicita o pagamento de uma quantia antecipada, uma pequena taxa. Por exemplo, você recebe um e-mail dizendo que o e-mail veio de uma ricaça ou de um milionário na Nigéria que está morrendo e ele precisa transferir, não tem herdeiro, ele precisa transferir a fortuna dele para alguém aqui no Brasil e ele escolheu você. Só que você tem que pagar uma taxa antes para ele poder pagar as custas dessa transferência. Peraí, se o cara é milionário, por que ele vai pedir uma taxa sua para você pagar as custas do advogado ou do cartório ou sei lá o quê? Outra coisa são pessoas que se comunicam pela internet, se amam, o cara fica dizendo à mulher, olha, eu amo você, eu estou apaixonado, manda fotos dele, que na verdade podem até ser fotos falsas. E aí ele diz assim, olha, eu estou indo para o Brasil, eu quero me encontrar com você, vou me casar, a gente vai viver junto para sempre, ok? Eu quero ir para o Brasil, mas meu dinheiro aqui está preso, só vai sair próximo mês, por favor, manda tantos reais para mim para eu comprar a passagem para ir para o Brasil agora. E a pessoa solitária, poxa, o cara está apaixonado, quero que ele venha me ver, não sei o quê, pô, paga. Não é brincadeira, tem muita gente que cai nisso, não é brincadeira. O Advanced Fee Fraud, a fraude de pagamento antecipado, faz com que você, assim, o pessoal use muita lábia, né, para conseguir convencer você a fazer um pagamento antecipado por uma promessa ou de ganhos monstruosos, vultuosos, ou promessas do seu coração que nunca serão cumpridas, promessas para suprir a sua necessidade emocional. É lasca, tem muita gente que cai nessa, tá bom? Bom, então com isso a gente viu aqui uma série de conceitos, né? E o nosso material de apoio, você vai lá no capítulo Noções de Segurança da Informação, existem os ataques e os golpes. As definições de ataques e de golpes estão lá no capítulo e as questões propostas que vocês têm que fazer são as questões 9 e 10, questões simplesinhas sobre esse assunto, ok? Então, a gente se vê então na nossa próxima aula. Dessa vez a gente vai falar sobre os mocinhos. A gente acabou de falar de tudo que é ruim, toda carga ruim, a gente vai falar agora sobre os mocinhos, quem está lá para nos defender, ok? A gente se vê, um abraço e até nosso próximo vídeo.